Então vamos conversar com Leonardo Amaral. Leonardo, boa tarde. Boa tarde, Fabélia. Boa tarde a todo Muito obrigada mundo. mais uma vez aqui com a gente. Obrigado a você, obrigado pelo convite, e a gente vai bater um papo aqui bem interessante, acho que hoje aqui. Na hora que a gente já vê isso aí que a ministra falou, é essa mão e contramão. Mesmo em momento de pandemia, tem algumas ações, tem alguns serviços que não podem parar de jeito nenhum, né? Exatamente. Isso, inclusive, a Constituição, as leis regem sobre isso. Exatamente. A manutenção da cadeia alimentar, ela deve continuar. É essencial para a vida humana. E até é interessante um dado aqui, ela falando da cadeia produtiva, foi definida agora a prorrogação do convênio 100 CONFAZ, que é aquele que dá o benefício fiscal na redução do ICMS, redução da base de cálculo dos insumos agrícolas. Então isso é muito interessante para a cadeia produtiva. Era uma briga, vem se prolongando já todos os anos, e agora mais uma vez foi prorrogado para abril do ano que vem, né? A gente veio acompanhando aí, eu acreditava, se não tivesse acontecido essa anormalidade que a pandemia vem provocando, eu até achava difícil o CONFAZ prorrogar esse convênio, mas por sorte, nesse caso, algum momento a gente tem sorte. Nesse ponto, ele desonerou a cadeia produtiva para o produtor rural. Quer dizer, não desonerou, não onerou mais, né? Exatamente, porque assim, a cadeia alimentar é tão importante que quanto menos tributo você tiver, melhor para a população. O alimento chega no supermercado com um valor muito menor. É por isso que a sociedade em geral ela precisa enxergar isso. Isso não é um benefício para o produtor, isso é um benefício para toda a sociedade. Isso que eu ia pontuar agora, Leonardo, que não é desonerar a cadeia do agronegócio, não é beneficiar o produtor rural. Exatamente, né? É fazer com que o alimento chegue com um valor menor para que todos aqueles que têm dificuldade de recurso financeiro possam comprar, possam se alimentar. Aí onde a gente relembra a fala do nosso querido Roberto Rodrigues, grande mestre, né? Grande nome. Quando um governo investe na agricultura, ele não está investindo em produtor rural, ele está investindo na paz do seu país. Porque uma coisa é um homem com fome e algo completamente sem controle é um homem que tem o seu filho com fome. Exatamente, Fabio. Aí perde controle, vira bicho. Exatamente. Então é muito importante a sociedade entender e parar com esse conflito que uma parcela da população tem e uma parcela de autoridades políticas também tem, de enxergar no agronegócio como um setor muito beneficiado pelo governo. Na verdade, não é isso. O que está sendo feito é o beneficiamento de toda a sociedade brasileira. E quando a gente está num momento como esse, eu tenho um decreto da União, eu tenho um decreto do Estado, eu tenho um do município e eu estou no meio do fogo cruzado. Afinal de contas, quem manda em quem? Fabélia, esse é um tema assim bem relevante. Eu recebi inúmeras mensagens no meu celular me questionando qual deve prevalecer, quem manda mais. É o governo federal, o estadual? O governo federal pode fazer uma intervenção aqui no estado de Goiás? Então, aqui é bom a gente lembrar, nós temos um livrinho que organiza, né, que dá os poderes, que é a Constituição Federal. Então, assim, no Brasil não existe aquela história do governo federal mandar mais do que o estadual ou o municipal, que na verdade tem uma distribuição de tarefas, de competências. Então, lá na Constituição fala o seguinte: em se tratando de saúde, tanto a União, o governo federal, como os estados e os municípios devem agir de forma cooperada, em harmonia, né? Então o governo federal ele vai cuidar das partes mais abrangentes, né, mais relevantes e nacionais, de interesse nacional, expedindo normas gerais. E aí o Estado vem e adapta a sua realidade da sua região com o que o governo federal tem falado. Só que no início desse ano, quando a pandemia começou a provocar efeitos aqui no Brasil, o governo federal emitiu uma lei. E nessa lei, ele delegou aos governadores a possibilidade de o quê? De praticar alguns atos para amenizar a situação da Covid-19. Um desses atos é justamente o quê? Fechar estabelecimentos comerciais. Então, hoje, no contexto jurídico, quem manda, quem determina é o governo do Estado, não é o governo federal e não é o município. Só que aqui é importante lembrar, nós estamos prestes a ter uma definição pelo Supremo Tribunal Federal sobre esse conflito de competências
em que se discute se realmente é o governo federal ou o Estado que vai ter essa legitimidade. Por quê? Porque nós estamos tratando de um problema nacional. Ele não é um problema só de Goiás, de Mato Grosso, de Minas Gerais. Então, precisa ter uma ação coordenada. E quem é responsável por isso é o governo federal. Então, a gente espera que o Supremo Tribunal Federal venha e defina dessa forma. E eu posso, no meio do caminho, eu deleguei para você tomar conta. E, de repente, eu te entreguei o mapa, vai lá, Leonardo, segue. E eu estou vendo que você não está seguindo o mapa, ou a maneira que você está fazendo está sendo muito intransigente. Que a gente tem aí alguns governadores que a população está reclamando que está sendo muito intransigente. E se essa reclamação continuar, começar a crescer, o governo federal, ele tem autonomia dentro dessa legislação para chegar e falar assim, volta aqui, Leonardo, vamos mudar isso aí, ó, eu não vou te dar, eu posso quebrar esse contrato? Olha, ele pode, no seguinte sentido, vamos fazer um raciocínio lógico aqui. Existe uma lei federal que diz que os governos do estado podem adotar o mecanismo de isolamento social e fechamento de estabelecimento comercial, desde que é autorizado pelo Ministério da Saúde. Então, enquanto tiver a orientação do Ministério da Saúde, que acata a orientação da OMS, o governador vai estar amparado. Ele tem esse amparo. Agora, se o Ministério da Saúde vem e muda essa orientação, aí já não vai haver mais essa possibilidade. Aí, a partir do momento que o Ministério da Saúde vem e fala, ó, já pode liberar, pode flexibilizar, o decreto o decreto estadual que determina o fechamento de forma rigorosa, ele está extrapolando a legalidade. E aí vai ter mecanismos jurídicos para se reverter isso. Tá, e hoje eu tenho a orientação do Ministério da Saúde que permite isso. Hoje, aí caiu o faturamento, tanto do município quanto do estado. Aí o governador vai lá, União, paga minha conta aqui, porque eu tive que fechar aí, ó, o Ministério e tal. E aí? Vai ficar essa fatura... está vencida, ninguém tem dinheiro, porque a verdade é essa, quem é que vai pagar? Bom, e aí nós vamos entrar já num tema da própria entrevista aqui, que é o quê? Criação de novos tributos para suprir essa necessidade de receita. Mas eu aguento, eu não estou produzindo, eu não estou faturando, eu aguento mais tributo. Olha, a carga tributária brasileira é uma das maiores do mundo. O empresário brasileiro já não aguenta mais. Então, qual que é a saída que está sendo debatida no Senado e na Câmara? É o que? A instituição do imposto sobre grandes fortunas, que é um imposto já previsto na Constituição, já tem 30 anos, só que nunca foi regulamentado. E também uma ferramenta que a última vez que ela foi usada no Brasil foi em 1986 pelo governo Sarney, que é o chamado empréstimo compulsório, que é o que? O governo vai te obrigar a emprestar dinheiro para ele e ele vai te prometer devolver, e aqui vão dar. De 1986 até hoje teve gente que não recebeu. Então, assim, é uma ferramenta que a Constituição prevê que em casos de situações de calamidade pública, igual a gente está vivenciando, ou até mesmo guerra, o governo federal pode vir e te cobrar esse empréstimo compulsório. E aí eu posso levar um público aí a uma preocupação maior. E aí, assim, a gente fez uma análise desses dois tributos que estão sendo aí desenhados para se cobrar agora. Ele vai atingir diretamente o produtor rural. Aquelas pessoas que têm um patrimônio líquido acima de 20 milhões de reais, ele que vai ser o contribuinte. Então, propriedades rurais aí que facilmente a gente encontra no estado de Mato Grosso, Goiás e outras regiões, ultrapassam esse valor de 20 milhões. É normal, né? É normal. Então, especificamente, o produtor nesse ponto, ele tem que ficar alerta, porque a carga tributária para ele como pessoa física vai aumentar. Quando a gente fala aí dessa tributação, ela então já é bom aí ficar com a barba de molho. Agora, dá para a gente falar que isso aí também não é uma intenção do governo que nasceu de pandemia de coronavírus, né? Não, como eu disse, a previsão... Você está pegando carona no corona. Exatamente. Já existe a previsão já desde o início da Constituição Federal, tem 30 anos. Mas nunca foi regulamentado. Sempre foi um tabu. Primeiro assim, o que é grandes fortunas? Sempre foi discutindo. E aí agora, nesse projeto,
de uma senadora do Maranhão, eu esqueci o nome da senadora, mas ela conceitua, ela falou assim, ó, grandes fortunas aqui, para a gente vai ser aquele que tem um patrimônio líquido acima de 22 milhões. E quem é que vai pagar? Só pessoa física. Pessoa jurídica vai pagar se ela tiver a sede dela fora do Brasil, mas tiver patrimônio aqui. Tá? Então isso aí vai atingir especificamente os produtores, aqueles detentores de patrimônios que são com valores altos, só que aqui é bom a gente falar, o produtor tem uma propriedade rural, só que é instrumento de trabalho, aquilo ali não é um bem de consumo, não é um supérfluo, você está tributando uma ferramenta de trabalho de alguém que está produzindo sustento alimentar. Que é uma produção básica ainda, né? Que é um produto que não é supérfluo em hora nenhuma. E não tem uma margem de lucro, vamos falar assim, significativa. Qualquer custo que você inserir ali, você já provoca uma reação em cadeia. Então, assim, ao meu ver, não é uma tributação eficiente, não vai trazer benefício igual está sendo defendido por alguns senadores. Existem outras ferramentas que a gente já possui já no sistema jurídico aqui, que poderiam ser utilizadas. Então, assim, eu entendo que é precipitado, estou acompanhando, esse projeto ele já está lá no plenário, pronto para ser apreciado pelo Senado. Se ele for aprovado, ele vai para a Câmara dos Deputados. Então, aqui vai uma dica, né, para as lideranças entrarem em contato com os seus representantes lá no Congresso e fazer a defesa. Todo mundo de olho, exatamente. Né? Porque será que vai pagar o pato é só o agro? Quem vai pagar a fatura? Então, a grande questão é essa, e eu acho que isso não é justo. Doutor Ricardo Assis está acompanhando a gente pelo Instagram e disse que o doutor Leonardo é o melhor tributarista de Goiás. Aumentou a responsabilidade, tá? É um amigo. Diz que amigo fica jogando na fogueira, é isso? Exatamente. Mas eu concordo com o Ricardo, tá? Pelo menos a gente tem uma tranquilidade muito grande para tratar desses assuntos com Leonardo Amaral, doutor Leonardo, doutor Ricardo também sempre muito prestativo aqui nas informações. E ainda um outro detalhe que você mencionou aí, que é da pessoa física. Isso acabou aí nos últimos, vamos colocar nos últimos 5 anos, provocando uma busca das holdings, né? As famílias começou porque daí a holding não é mais pessoa física. Agora a holding também não é simples, né? Exatamente. A holding é uma ferramenta, um mecanismo que ela resolve vários problemas do produtor. Ela dá organização para a empresa familiar. Que ele nem sabia que ele estava desorganizado, ele descobre. Na verdade, ele melhora o negócio dele, ele vai evitar conflito lá na frente, ele evita gastos desnecessários com inventário. Perda de patrimônio naquele sentido, assim, de que tem um filho num que casamento. Não e também aquele, por exemplo, assim, às vezes o filho dele não tem aquela aptidão para tomar conta do negócio, mas quer dono. vender a parte dele. Então, assim, é um mecanismo que realmente vale a pena você avaliar se adota ou não no seu negócio. Mas esse é um ponto interessante, Fabélia. E eu não tinha me atentado, porque olha só, se você vai ser tributado só como pessoa física, uma saída, que é o que a gente chama de planejamento tributário, é o quê? É fazer com que esse patrimônio migre para a pessoa jurídica. Só que o grande problema desse projeto que está lá no Senado agora é que ele é um tributo diferente. Ele vai ser retroativo, não, né? A maioria dos tributos é aprovado e só vale no ano seguinte a criação dele. Nesse caso do empréstimo compulsório, é automático, é aplicação imediata. Então, aprovou, e lá no projeto está assim, ó, o patrimônio líquido vai ser avaliado é o de 2019. Ao meu ver, como estudioso do direito tributário, essa retroatividade, ela é inconstitucional. Tá? Então nós vamos ter problemas pela frente. Mais uma briga de fundo rural. Mais uma briga, e aí assim, a gente chama atenção, irresponsabilidade do legislador. A gente precisa ter técnica na hora que for construir essas cobranças, para evitar conflito jurídico, porque o produtor e toda a sociedade já não aguenta mais a alta carga tributária. E aí vem a criação de um tributo totalmente defeituoso e que conflita com a Constituição Federal. Então é preciso ter atenção.